Olá pessoal, eu me chamo José Neto Barbosa e esse podcast memorial, ele tá dentro da programação de aniversário dos 10 anos da Sem Companhia de Teatro. E aqui comigo eu tenho Isadora Gondim, que também é atriz da Ciência de Teatro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a minha trajetória e esse projeto, né, essa ação específica, ela faz parte da contrapartida, né, de um podcast memorial sendo incentivado pela Lei Aldir Blanc, da Fundação José Augusto e do Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo. Então, começar agradecendo a Fundação José Augusto pelo edital e a oportunidade da gente estar aqui gravando e, enfim, registrando um pouco da nossa história. Outros artistas do Rio Grande do Norte também foram aprovados nesse edital e estão elaborando em diversos formatos um pouco do seu memorial mesmo, né? Que é a proposição do Glorinha Oliveira, né? Que é do edital Glorinha Oliveira. Bem importante pontuar o nome do edital. E aí a gente está aqui então hoje para falar um pouquinho sobre José Neto Barbosa, que não fala muito sobre ele, mas a gente tem muito tempo de história para registrar aqui nesse podcast. E eu queria te dar as boas-vindas e te perguntar um pouquinho quem é você. Fale um pouquinho, assim, pra gente começar e depois eu vou te perguntar 1 milhão de coisas sobre a sua carreira. Tá tudo bem. Eu me chamo José Neto, como falei, né? Tem pessoas que me chamam de José, tem gente que me chama de Neto, de Zaneto, enfim. Eu comecei no teatro desde 2002, então faz aí 2 anos, 20 anos. Não, 2 anos, 20 anos de trajetória, sempre fui muito oficineiro, sempre estava ali abdicando, inclusive, da minha adolescência para fazer cursos de teatro. Você sabe bem o que é isso, porque... Fiz o mesmo. Você faz a mesma coisa, abdicou da... Gasto meu dinheiro todinho. Todinho, e tudo que eu ganhava era para investir em teatro também, então... eu acho que falar sobre quem eu sou, né, e não falar sobre teatro... Nem existe. Não existe, porque a minha vida é dedicada ao teatro. Eu tenho muito, muito amor por isso. É onde eu realmente me sinto vivo, sabe? Assim, ser ator é o que me dá sentido para a vida. Eu acho que eu não estaria mais vivo, sendo bem sincero. Não quero nem baixar a dramática, embora eu seja canceriano. Mas deixar o canceriano de lado. Mas, na verdade, é essa mesmo. Eu acho que nem estaria vivo se não fosse o teatro, sabe? O teatro, além de ser minha profissão... também é meu hobby, também é minha... enfim, é a minha vida. Não sei nem como dizer, eu fico até nervoso, minha gente, porque... enfim, fazer uma contrapartida dessa, né, pro Glorinha. Até acho interessante fazer um edital que a gente possa falar sobre si, mas é um exercício muito difícil, minha gente. Tem que ter autoestima. Eu tô muito nervoso. Diferente da de ontem, que eu não... a gente tava mais solto, né, mas... falando sobre a companhia e a coletividade. Sobre a companhia, Mas, então, vamos lá. Falando sobre você, além de ator e intérprete das artes cênicas, você também é dramaturgo, sim, diretor cênico, educador, produtor e gestor cultural. Não é pouca coisa, né? Eu me viro em muitas coisas para poder conseguir sobreviver mesmo, assim. Eu tenho um privilégio de, embora não ser um ator global, porque todo mundo sempre diz, é ator, é global, né. Quando vai pra Globo, sempre tem essas piadas sem graça, né? Porque, enfim, as pessoas projetam que é na televisão que a gente consegue a realização profissional. E eu tenho o privilégio, Isa, de dizer que eu já realizei muitos dos meus sonhos, assim... Muitos dos meus sonhos. Eu tenho realmente esse privilégio. Eu sou muito feliz em relação a isso. É tipo Anitta chegando no top 1 mundial. E ela disse isso, né? Eu me sinto meio Anitta, assim, sabe? De olhar pra minha trajetória e dizer, nossa, eu não sei se eu sonhei tão pouco ou se eu sonhei tão pequeno. Uhum. E também não quero comparar meu sonho com o dos outros, mas eu posso dizer que tive o privilégio de realizar meus sonhos, assim, de viajar e tudo mais. Você disse aí de diversas profissões dentro de uma só. Eu acho que todas são desdobramentos do meu trabalho como ator mesmo, sabe? Por exemplo, ser dramaturgo, eu nem me identifico tanto como dramaturgo, embora eu seja dramaturgo. Embora você tenha escrito a dramaturgia da Mulher Monstro inteira. Exatamente. E outras dramaturgias que eu não tive nem coragem de montar ou de publicar, que ninguém sabe, poucas pessoas sabem.
E tudo é um pouco da consequência. Por exemplo, eu sei que você também é uma maravilhosa produtora, né? E você, às vezes, nem gosta tanto da área de produção. Mas a forma como você lida com a produção é um diferencial porque você é atriz. Então, hoje, eu estar como gestor público é uma consequência de viver mesmo o teatro na sua raiz, né? E assim vai, né? Eu acho que a direção também é uma consequência de uma necessidade. E trabalhar com a educação também, de ser educador, é uma forma de usar as pessoas como cobaias para as minhas pesquisas. Você sabe também. Eu fui uma grande cobaia de José Neto Barbosa e eu tenho orgulho de ter sido. Eu fui atrás de ser, né? Mas foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. A Ciência e Teatro manteve um núcleo de ações formativas e antes disso e depois disso também, eu também sempre dei muitas oficinas Brasil afora. E essas oficinas sempre foi num grau de muita horizontalidade, assim. Então, a educação na minha vida, a educação de arte na minha vida, ela vem suprir essa necessidade do contato com o outro. Já que o mercado, inicialmente, e uma identificação mais estética mesmo, de teatro me fez enveredar para pesquisar monólogos e estar atuando sempre em monólogos. Mas, em contrapartida, além da minha equipe, eu tento o máximo aprender e passar um pouco dessas experiências, desses ensinamentos, para os alunos, né? Então, todas essas profissõezinhas que você disse aí são consequências mesmo do trabalho como ator. Eu diria isso. E como a gente entrou nesse assunto da educação, vamos falar um pouquinho sobre a sua formação? Tá, de onde você começa, para onde você vai, e se você tem aquela coisa aquele sentimento de sempre continuar se formando com as suas experiências. Sempre. Eu nunca me sinto formado em alguma coisa, assim, sabe? É tanto que eu já entrei em alguns cursos, inclusive de graduações mesmo, e não tenho a mínima vergonha de entrar num curso e sair. De entrar e sair bem dos lugares, ou das minhas experiências, ou de puxar de lá algo que eu, de fato, até o ponto que eu gostaria, sabe? Nem sempre ter um diploma pregado na parede é um mérito. Eu acho Ainda mais no nosso caso de ser artista, né? É tão nós somos artistas, né? populares, né? Nós somos artistas populares. Então, lá e cá, eu faço alguns cursos na minha vida que foram importantes para a minha formação em favor da minha prática, né? Então, por exemplo, ninguém sabe, mas quando eu entrei em teatro na UFRN, eu mais pagava matéria em jornalismo, no setor 2, do que no DEARTE, no departamento de artes, porque eu queria pagar semiótica, eu queria pagar introdução à comunicação brasileira, história da comunicação brasileira, para compreender que eu poderia utilizar a comunicação em favor do meu trabalho, não apenas relacionado ao marketing, mas também relacionado a compreender que arte é comunicação inicialmente, sabe? Claro que de outro modo, e a semiótica vem para explicar isso, mas foi por aí. Em outros momentos da minha vida, eu acabo entrando num curso de gestão pública, ou vou fazer um curso específico de liderança, ou até direito mesmo. Então, não tem muita linearidade na minha formação, sabe? Eu acho que é mais por esse caminho mesmo. Mas como ator, você fez cursos e fez residência artística com o Sérgio Pena, isso. Fátima Toledo e pessoas internacionais, né? Eu tenho aqui os nomes: Ana Karasinska, da Polônia, Lisandro Rodrigues, da Argentina, Paul Davis, do Reino Unido, entre outros, somando 47 certificados de capacitação profissional. Ainda um técnico em TV e cinema, o curso de licenciatura em teatro na UFRN e agora, recentemente, né, você está nessa nova jornada de Direito e Gestão Pública. Exatamente. Eu acho que, como eu falei, né, pontualmente eu decidi ampliar os meus horizontes. Tudo em favor de ser ator. Mas como que eu poderia ser um ator que está ocupando um cargo público nesse momento da minha vida, né? E como eu poderia melhorar as políticas públicas que eu tenho coordenado, que eu tenho trabalho, que, enfim, para beneficiar outros atores assim como eu, né? Mas sem deixar a minha carreira em Natal como artista. Então, todos esses outros meus trabalhos, eles são completamente paralelos. A minha vida toda é focada no teatro. Então, se eu faço um dia TV por propaganda, e acho que a gente vai ver alguma coisinha sobre isso,
aqui, né? Que a gente ilustrou, a gente A selecionou umas gente coisinhas. trouxe algumas coisas, algumas imagens do Instagram de Neto, pra deixar bem moderno esse podcast. E a gente vai usar essas imagens pra ilustrar o que a gente tá trazendo aqui de informação sobre ele. Mas até o trabalho de cinema também eu acho que é uma consequência do meu trabalho como ator. Não, com certeza. É isso. Acho que é por aí. Hoje em dia, na gestão, já que a gente entrou na gestão, você é assessor de teatro e ópera da Secretaria de Cultura de Pernambuco. Isso, não é tenho isso? coordenado teatro e ópera lá desde 2017. E É isso também tem- conselheiro estadual dos direitos da população LGBT no seu segundo mandato. Isso. Compôs a coordenação da Lei Aldir Blanc. Foi muito relevante, né, no desenvolvimento da Lei Aldir Blanc nesses últimos anos. Participou da estrutura de suporte da renda básica emergencial nos 15 editais do inciso 3º, com mais de 74 milhões de reais em aplicações em 2020 e 2021. E acho que isso é muito importante de pontuar, o seu gesto de introduzir as políticas de inclusão social nesses editais, porque é muito dinheiro que está sendo gerido, né? 3,2 milhões de reais anuais no setor de teatro, e aí você incentiva as políticas de inclusão social em editais como o Prêmio Pernalonga, o Ciclo das Paixões, a própria Lei Aldir Blanc, o Prêmio Ariano Suassuna de Dramaturgia. E isso traz... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso da política de inclusão social. A Lei Aldir Blanc eu não coordeno sozinho, tá, gente? Tudo isso que ela tá dizendo aí não sou eu sozinho que faço. Tem uma super equipe trabalhando nisso. Acho que pela experiência da prática, assim como outros artistas que também ocupam pontualmente trabalhos de gestão, vou só beber uma aguinha aqui. Eles conseguem identificar algumas fragilidades da realidade, da economia da cultura mesmo, e a inclusão social na cultura faltava em seus instrumentos mesmo, de aplicação. Então, na Lei Aldir Blanc, eu acho que o trabalho que eu mais trago com orgulho é isso. Foi ter feito a Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco pensar em políticas de inclusão social, sendo elogiado, inclusive, pelo próprio Ministério Público, né? Procuradora fez um super elogio, como a gente enfrentou esses debates. Então, é a primeira vez que se fala no edital de cultura governamental na população não binária, ou... Enfim. E que se apresentam termos que talvez nem fossem de conhecimento. Pois é, e a gente fez sempre de uma forma muito pedagógica. E em todas essas outras ações, né? Prêmio de dramaturgia, prêmio do próprio teatro pernambucano, o Ciclo das Paixões, o Funcultura, que eu tô lá coordenando as análises desses projetos. Você também teve a oportunidade de coordenar num determinado momento, né? Eu fui assistente de Neto na Secretaria de Cultura de Pernambuco e eu fazia assistência da Secretaria da Assessoria de Teatro e Ópera, e essa questão da inclusão social acho que é o que ficava mais marcante para mim, assim. E saber que é um gesto que começa com você, assim, que você traz pela sua experiência, também como artista, né? Sim. E aí a gente vê esse ponto de como você percebe de uma outra forma as necessidades do teatro e as necessidades da cultura, porque você vem de dentro. Porque você é um artista LGBT que vive nesse meio e que sabe as dificuldades, né? Não suas exatamente, mas de toda uma comunidade que não recebe a devida atenção e o devido espaço. Um ponto que me sensibilizou muito foi estar ocupando uma cadeira no Conselho Estadual de Promoção aos Direitos LGBT de Pernambuco, né? Eu já estou entrando no meu 3º mandato. E visualizar essa distância da cultura LGBT para uma cultura que consegue acessar a política pública, né? Espero que no Rio Grande do Norte, de onde eu vim, possa florescer mais e se concretizar mais de forma eficiente as questões das políticas públicas de cultura, que possam pensar em instrumentos que de fato sejam bons e que tenha recursos disponíveis, né? Fica a dica. José Neto Barbosa para assessor de teatro do Rio Grande do Norte, ou secretário de cultura. Que é isso? Será? Fica indireta para Acho as que é um pessoas. sonho, talvez, também ser gestor por aqui. De onde você veio, né? De onde Acho que eu seria vim. muito significativo. Mas eu amo muito o trabalho que estou desenvolvendo lá em Pernambuco, assim. Pernambuco, eu sou radicado no Recife, né? Faz 8 anos que eu tô no Recife, vai fazer 8 anos que eu tô no Recife, então
Lá também é uma segunda casa e me sinto também pernambucano nesse sentido, dessas contribuições e tudo mais. E a Sensia de Teatro também tem esse caráter, né? Tem esse caráter, né? A Sensia de Teatro me acompanha Natal, nesse Pernambuco. sentido. Natal, Pernambuco. Tem integrantes lá de Recife, tem integrantes de Natal. Acho que ontem ficou bem evidente. Inclusive, o podcast de ontem vai ficar hospedado no nosso YouTube, então você pode assistir no momento que quiser. Nesse podcast de ontem a gente falou sobre a história da Sensia e hoje a gente está falando especificamente sobre esta lenda, José Neto Barbosa, um ator premiadíssimo. E agora eu vou trazer um pouquinho das premiações que ele tem, levando o seu nome. Ele ganhou o prêmio de melhor monólogo em 2017, melhor ator em 2015, do Teatro Nacional pela Academia de Artes no Teatro do Brasil. Venceu os prêmios Coppergás de melhor ator e melhor espetáculo do Festival Internacional Janeiro de Grandes Espetáculos de Pernambuco, esse ano, 2022, totalizando 25 premiações, menções honrosas e indicações como melhor ator e diretor entre festivais de teatro e cinema. Foi um artista homenageado com o Bastão de Molière no Teatro de Cultura Popular pelo governo do RN e recebeu o título da Academia de Letras e Artes do Agreste Potiguar. Isso. E você também fez a abertura do Teatro Alberto Maranhão esse ano, né? Do Teatro Alberto Maranhão, que foi chiquérrimo. Um dos momentos mais importantes da minha vida. Eu acho que eu também registrei aí. Vamos trazer umas imagens. E daí vou falar um pouco mais quando estiver passando lá sobre isso. Mas é isso, acho que as premiações, elas nos trazem um reconhecimento público, né? Às vezes eu acho até muito chato fazer esse marketing de melhor monólogo, não sei o quê, melhor ator, não sei o quê. É muito difícil, mas eu compreendi que é assim que a gente bota público. E a minha equipe precisa pagar a conta. Eu também preciso pagar a conta. Então, a gente precisa entrar nessa onda do mercado, assim. É que não é uma questão de ego, é uma questão de convencimento. Porque quando você traz assim, premiado por isso, isso e isso, as pessoas acabam tendo mais curiosidade, mais vontade, né? E o meu trabalho não deixa de ser menos de pesquisa, ou menos contemporâneo, ou menos enraizado e comprometido com o teatro, com um bom teatro nesse sentido, se eu fizer dele um produto para divulgar, né? No final das contas, nós atores somos produtinhos, né? A gente tem que se vender, a gente tem que se colocar dessa forma também, porque a gente já tem essa dificuldade financeira do nosso trabalho ser valorizado com dinheiro de verdade, então acaba que a gente tem que fazer esse esforço. Não, com certeza. Para isso. E falando de produção, né? De todo esse esforço de produção, você também trabalha como produtor. Você trabalhou por mais de 3 anos no operacional do Teatro Riachuelo, ultrapassando 350 grandes produções nacionais e internacionais. Trabalhou na logística da FIFA na Copa do Mundo em 2014. E fora as suas próprias produções artísticas, né? Você teve 35 produções executivas, independentes e em parcerias. E os seus próprios espetáculos, que a sua mão está muito presente na produção. Você falou sobre... A gente tava falando um pouco sobre grana e tal. Teve uma época na minha vida que só ser ator não tava dando dinheiro. Assim, não entrava nada. Todas as épocas. Na grande maioria sempre, até hoje. Mas teve uma época que eu não tinha um trabalho como gestor público e eu precisava fazer produção para ganhar grana. Então, naquele momento, eu já fui, por exemplo, de organizador de fila do Teatro Riachuelo, ali no Midway. Eu organizava fila, gente. Eu já cheguei a receber, a ficar recebendo ingresso, fazendo portaria. Depois eu fui para assistente de produção operacional. Em alguns momentos eu assumi a produção operacional da casa. E depois de algum tempo, inclusive, protagonizei espetáculos no próprio Teatro Riachuelo. Ou seja, imagina você... O filme que passa na sua cabeça quando você está... Você está apresentando, fazendo um monólogo no Teatro Riachuelo, por exemplo, e você olhar para aquelas pessoas que estavam ali trabalhando e dizer, poxa, eu sei esse outro lado. E ver as pessoas entrando no teatro e dizer, poxa, eu já organizei a fila para essas pessoas entrarem. Eu não estou diminuindo o trabalho de quem organiza a fila, não é isso, muito pelo contrário. É edificante. Inclusive, me fez chegar onde eu cheguei. Mas passei por essas experiências. Por exemplo, também trabalhei na produção de logística da FIFA. E só trabalhei na logística da FIFA porque precisava de grana, óbvio, mas também queria trazer um pouco do profissionalismo, do entendimento de logística do esporte para o meu trabalho enquanto
produtor, enquanto ator. Antes eu amava futebol, depois da FIFA, eu nem assisto nenhum jogo de futebol, porque eu realmente enjoei, eu fiquei imerso dentro de um estádio, que foi no Arena das Dunas, e vivi tanto futebol que hoje eu não consigo ver nenhum brilho no futebol, sendo bem sincero. Gastou todos os anos de Meu Deus, eu era muito viciado no PlayStation 2 na época, que eu ficava jogando PlayStation, e eu sabia o nome de todos os jogadores, de todos os times do mundo, inclusive da Europa. Torcia pra um time da Europa, na Inglaterra, que nem era conhecido, me fazia, tipo, um nerdzinho. Mas enfim, enjoei do futebol e peguei o melhor que o futebol poderia me trazer no seu trabalho de logística pro meu trabalho, né? Então, tudo foram experiências, assim, que foi me engrandecendo. E essas produções independentes que você falou, eram produções que eu recebia mesmo artistas aqui, como o Simplesmente Eu, Clarice Lispector, com Beth Goulart, Geraldo Azevedo, o show do Humberto Gessinger, e diversos outros espetáculos de teatro do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, de outros lugares do Brasil. E eu ali bem jovem, fazendo produção local, executiva, e fechando apoio com rádio, fechando apoio com televisão, e fazendo todo o receptivo de hotel com essas pessoas e tal, mas sempre, nunca abandonando como que eu poderia contribuir para o trabalho dessas pessoas a partir da perspectiva de uma pessoa que também vive o palco, né? Então, acho que talvez por isso que eu tenha me dado tão bem assim como produtor. E isso me fez também ir para ser curador do Festival de Inverno de Garanhuns, também pelo governo de Pernambuco, ou de outros festivais, assim, de ser convidado e de poder ser jurado e de poder presidir comissões de prêmios e tal. Acho que todas essas conquistas... É muito difícil, minha gente, falar sobre as próprias conquistas. Tá sendo uma experiência bem difícil mesmo. Mas tudo isso, para não ser tão redundante, eu quero deixar só bem claro. Acho que tudo isso foi por eu levar um pouco o que é estar no palco, de levar essa sensibilidade. É diferente você ser um curador, você ser um gestor, você ser um produtor, você ser um professor que não vive essa experiência de ser um artista popular. Eu me considero como um artista popular mesmo, que usa da sua linguagem para o povo. E aí isso deixa claro que toda essa experiência de produção te engrandece gigantescamente o conhecimento para produzir os seus próprios espetáculos, né? Exatamente. E trabalhar com você, assim, é ver quanto conhecimento de produção você tem. E eu aprendo muito com você também, porque uma produção teatral tem muitos detalhes, tem muitas preocupações que às vezes a gente esquece que são necessárias para o espetáculo acontecer. Embora o espetáculo para o público seja apenas aquele momento espetaculoso, por trás tem muita coisa acontecendo, né? E a gente se vira nos 30, né? Pra fazer a produção. Inclusive, quero convidar todo mundo. Amanhã, às 15 horas, a gente vai estar ministrando um workshop, né? De autogestão e produção para artistas que não têm companhia de teatro. Então, se você é artista ou também não artista e quer produzir um projeto e você não sabe como gerir porque você não tem uma equipe, você não tem um grupo estruturado, você não tem patrocínios... Então, a gente vai estar batendo um papo, acho que vai ser tipo um chazinho da tarde virtual. A gente vai conversar um pouco, vai ajudar a entender melhor quais são os caminhos possíveis para essas pessoas que não têm companhia, como a gente, né, que não tinha companhia, e como a gente consegue seguir por esse caminho e quais são as possibilidades hoje em dia com o governo atual. Inclusive, você que está assistindo e quer se aproximar mais da ciência de teatro, quem sabe até fazer parte do nosso coletivo, não coletivo artístico. Somos abraçadeiros. Participa desse workshop que a gente vai estar iniciando aí um relacionamento. É isso, fica a dica. Um relacionamento aberto, como a gente falou a gente diz, como disse ontem. E agora eu vou propor que a gente entre um pouquinho na parte de pesquisa, teatro e pesquisa. Você é ator há 20 anos, né? Você tem falado que todas essas outras experiências que a gente está citando vêm do seu amor pela atuação. E 20 anos atuando não é pouca coisa. Você funda a Ciência de Teatro há 10 anos e tem essa divisão entre Natal e Recife, levando o teatro e fazendo experimentações como ator nesses dois espaços. Trabalhou em 34 espetáculos teatrais. Circula, hoje em dia, com o monólogo A Mulher Monstro, já teve 105 apresentações e em torno de 18 mil espectadores, em relevantes mostras nacionais e internacionais.
Recente sucesso no Festival de Curitiba, em 2019, e no Festival Sem Censura de São Paulo, em 2020. Você é um artista que já foi pesquisado na Universidade de Coimbra, na publicação da RCL Scientific Abstract de Cambridge, Inglaterra, e destaque na revista Liegas, de Buenos Aires, Argentina. Foi objeto de pesquisa em projetos de extensão, graduações e mestrados de outras universidades, como a Lab Livre da UFABC São Paulo, o FRN, o UNP, SFSesc de São Paulo, Unirio, o FPE, UP, entre outras. É muito... As pessoas nem sabem, né, que eu contribuo muito para trabalhos de TCC, trabalhos de pesquisa, trabalhos de mestrado. Contribuo muito, gente. Quer saber um pouco mais, assim, da nossa trajetória na Ciência de Teatro, ou do nosso modus operandi, ou do meu trabalho como ator mesmo, pode entrar em contato. E é muito bom poder contribuir para isso e, de certa forma, tá documentado, né, o nosso trabalho por aí. E que bom que você contribui, né? Porque o que seria o teatro sem a pesquisa? É verdade, o que seria do teatro sem a pesquisa. A Mulher Monstro muda muito a minha história, o espetáculo Borderline muda muito minha história, os monólogos, né? A Ciência Teatro já foi vista por mais de 30 mil pessoas presencialmente. Então, viver todas essas experiências é muito enriquecedor. Chegou um momento na minha vida que eu era convidado para fazer parte de espetáculos das pessoas. De ser ator de espetáculos de final de ano, e eu ficava esperando aqueles espetáculos natalinos para me sentir realmente artista e ganhar um cachê ridículo, sendo o elenco C, B ou A, ainda tinha essas castas, essa pirâmide entre divisões de atores. Eu era convidado para ser só ator de um espetáculo, fazendo participações e passar por diversos processos, inclusive difíceis, humilhantes, ou também muito bons no sentido. Acho que olhando para trás não foram só, ai, que vida lapeada, não é assim. Foram coisas muito boas e relevantes. Mas a partir dessas experiências negativas eu percebi que eu deveria apostar em mim. E daí foi quando, em conjunto, a Júnior e Alberto, a gente monta o espetáculo Borderline, que ele escreveu inspirado em mim, escreveu pra mim, né? Então... Ele escreveu pra você atuar? Pra eu atuar. A partir de uma performance que eu falei pra ele que eu gostaria de fazer. Que eu falei, Júnior, eu quero fazer uma performance andando nu pela cidade, sem nenhum pelo no corpo, eu nunca contei isso pra ninguém, carregando diversos eletrônicos amarrados ao meu corpo e andando no meio da BR, assim, sabe? Arrastando esses materiais com todo o pesar. Quem sabe um dia eu ainda faço essa performance. Na BR, vamos evitar, né? Enfim, na BR, porque ela tá falando isso, que quando ela tá vindo pra cá, ela bateu o carro, bichinha. Na BR. Coitada, na BR. Eu não recomendo performance lá. Mas enfim... Aí ele, a partir disso, ele se inspirou pra escrever Borderline, né? E ele já tinha muita coisa imbuída dentro dele. E aí, produzir Borderline foi traçar os meus próprios planos. Eu deixei de lado fazer outras produções, fui diminuindo esse ritmo, e de participar como ator de outras produções, tive que começar a dizer não para muitas coisas para focar na minha vida. Deixei cursos, deixei família, deixei muitas coisas para focar nesse espetáculo, que seria o meu primeiro monólogo. Porque, daí, querendo ou não, esse momento era, assim, o que você estava esperando, né? Exatamente. Com todos esses trabalhos, o momento de você fazer um espetáculo seu. Afinal de contas, naquela época, faziam 10 anos de teatro. E quando faz 10 anos de teatro e você olha para trás e você não é o famosinho, não entrou em malhação, não atende às expectativas que as pessoas criam em você sobre o que é ser o seu trabalho de ator, você começa a dizer, meu Deus, será que é isso mesmo? O que eu tô fazendo errado? Será que eu sonhei demais? Até hoje eu acho que eu penso que eu sonhei, que às vezes eu sonhei demais, sabe? Fui uma criança que sonhei demais. Mas agora você estava falando que sonhou pouco. Não, eu digo assim, que sonhei demais no sentido de... É bom você pontuar isso pra não ficar contraditório, mas que sonhei demais no sentido de... Só quis viver o sonho na vida, sabe? Não fiz uma medicina, não fiz um direito lá atrás, não fui... mas eu acho que mesmo medicina, direito, engenharia, as pessoas ainda vivem um sonho também, né? Tipo, o sonho existe dentro de todo mundo, assim. Que eu deveria... Talvez eu digo que sonhei demais e sonhei de menos. Sonhei demais por... Às vezes eu penso, né? Que sonhei demais por
por não viver uma vida convencional, uma profissão convencional, sabe? Sei. Que outras pessoas já tiveram esse sonho de ser cantor, de ser bailarino, de ser poeta, mas em um determinado momento da vida amadurece, entre aspas, e segue uma outra profissão. E eu acho Eu me que sinto não muito assim quando as segui. pessoas desistem. Né? Quando alguém me conta, eu Desisti. tocava, eu cantava, eu atuava, e aí eu desisti porque eu não aguentava mais. E aí eu fico, meu Deus. Aí às vezes eu acho que, tipo, eu passei um pouco do ponto, mas por outro lado, eu me sinto muito realizado Por tudo que você fez, por né? tudo que eu já fiz, e algumas pessoas podem olhar pra minha trajetória e dizer, é tão pouco, fez tão pouco. Eu acho também que também não é essas coisas todas, mas essas poucas coisas todas já me deixam muito feliz. Eu já tenho esse privilégio de dizer que realizei os meus sonhos de criança, de adolescente. E você tem uma grande horda de admiradores, né? Inclusive seus Gente. aluninhos, inclusive eu, que sou ex-aluna. Acho que a gente pode entrar um pouco nessa pauta, Não, né? eu recebo, pode, Da arte e eu educação. recebo muito carinho das pessoas, assim, no Instagram, nas redes sociais, semanalmente, pessoas de todo o Brasil falam comigo, me parabenizando. E, gente, quando eu digo de privilégio, é porque, tipo, eu nunca fiz nenhuma novela. E as pessoas me reconhecem como ator hoje, depois de muito tempo. Então, ser reconhecido como um ator de teatro é muito bom, sabe? É muito interessante. Acaba sendo uma conquista, assim, mais difícil, no sentido de que a visibilidade é muito menor. Então, você mas- ser reconhecido como artista de teatro, especificamente, é algo tipo... Ok, ele fez muito. Mas isso também, antes de a gente entrar nesse outro assunto, isso também só foi muito possível por essa virada de chave mesmo, por eu passar a produzir as minhas próprias obras. Então, se você que tá aí assistindo de casa, sei lá de onde você tá, se você tem um sonho, galera, façam ele acontecer. Não esperem que ele vai acontecer, porque ele não vai. E o seu sonho, ele só vai acontecer quando você decidir produzir, fazer, estudar, correr atrás para que ele se torne realidade. Não vai ser meramente uma força que vem do universo apenas e somente, ou uma outra pessoa que vai aparecer do nada, um olheiro que vai olhar e vai dizer, que ótimo. Isso não existe, minha gente. Isso é conto de fada. A realidade é: arregace as mangas e faça os seus sonhos acontecerem. Eu acho que esse é um dos recados principais, assim, que eu diria. Vamos falar bastante sobre isso no nosso workshop de autogestão. Agora, domingo, dia 3, às 3 horas da tarde. Ainda dá tempo de se inscrever. Link na bio do Instagram da Sensia, de teatro, Isso. não é isso? E essa viradinha de chave foi exatamente no espetáculo Borderline e foi se perpetuando, né, com o espetáculo Mulher Monstro. Que eu acho que a gente pode falar da Mulher Monstro também mais pra frente, quando for tratar mostrar um pouco aí das ilustrações, das imagens e videozinhos que a gente preparou. E me diz só uma coisa, a sua trajetória de ator, ela se expande pra cinema e TV, já que você falou um pouco sobre novela e tal? Sim, eu já fiz alguns testes para novela, mas nunca tive essa oportunidade se concretizando na minha vida. É muito estranho, porque os produtores mesmo de emissoras de TV sempre elogiam muito meu trabalho na televisão. E é tanto que, graças a Deus, eu faço muita propaganda de televisão, né? Muita propaganda, muitas ligadas à política, mas ainda assim, propaganda de TV. Mas em ficção de novela, eu nunca tive ainda essa oportunidade. Às vezes me faltam oportunidades de fazer teste. Acho que se eu tivesse mais chances de fazer teste de novela, eu pudesse ter essa chance. Eu quero experienciar isso em algum momento da minha vida. E tô esperando chegar esse momento, porque esse não depende de mim. Absolutamente não depende de mim. Então, quando chegar essa oportunidade, sim. Mas eu sempre acho muito estranho, porque eles sempre me elogiam muito. Uma vez um produtor da Globo, e depois que eu terminei o teste, eu me despedi, saí andando no estacionamento, né, do estúdio, e ele veio correndo atrás de mim e disse, nossa, porque esse teste foi em outra cidade, não tinha sido no Rio de Janeiro, ele disse, quando você for no Rio de Janeiro, por favor, vamos lá, vamos fazer mais teste, não sei o quê. Aí depois esse produtor saiu da Globo. Então, não tive... Enfim, as pessoas sempre elogiam muito meu trabalho como ator de televisão, mas eu ainda não tive essa oportunidade de fazer isso. Já no cinema, eu já tive algumas experiênciazinhas lá e cá, de fazer alguns pilotos de seriado, curta-metragem. Enfim, no cinema a coisa tem andado, ainda muito pouco, ainda a passos lentos, porque de fato eu dedico muito mais a minha vida ao teatro. Mas
Você que está assistindo, que é produtor de cinema ou quer fazer um projeto de cinema, chama eu e Isadora, hein? Isadora, inclusive, está aí viajando para o Canadá. Ela que vai Cinema é meu foco, com estudar. certeza. Você já tem mais esse foco do cinema, né? E a gente se encontra, né? No meio da nossa trajetória, a gente vai vendo, assim, o que é que a gente quer focar mais. Deixa eu fazer essa propaganda de que você vai estudar numa das maiores escolas de cinema do mundo, no Canadá, porque eu me sinto muito orgulhoso de ter sido... Eu fui teu primeiro professor de teatro, né? Eu digo para as pessoas que você foi meu mestre, na verdade. Então eu me sinto muito honrado de ter essa atriz aqui mediando esse momento comigo. Então, muito obrigado por tudo, Isadora, na vida. Eu que te agradeço, meu amor. Por absolutamente tudo. Vou chegar lá no Canadá arrasando, gente, como atriz, porque esse menino, ele me ensinou muita coisa. E assim, eu sinto que eu tô indo estudar na Vancouver Film School, fazer um curso de atuação para TV e cinema, mas a base que ele me deu como professor, como educador, no teatro, não existe nada nesse mundo que poderia substituir. Foi muito importante para mim a experiência que eu tive com você como educador e eu fui muito incentivada a estar em cena, né? Porque quando a gente começa a fazer teatro, a gente quer estar em cena, mas tem aquela coisa, aquele medo de acertar, de errar. E estudar com você me fez perceber que não é sobre acertar e errar, é sobre estar em cena. Né? Então a gente teve muitas experiências assim que a gente pode chamar de amadoras. A minha primeira experiência de temporada de peça de teatro foi quando a gente fez o Quando a Vela Paga, que era um resultado de uma oficina que a gente falou muito ontem sobre potente, isso, né? Muito potente o que a gente tinha ali em oficina. Então, Neto, eu percebia que ele olhava assim e via, nossa, isso aqui tem que virar um espetáculo. Eu preciso dar oportunidade para essas pessoas que trabalharam técnicas que eu trouxe para experimentar, que funcionaram, e as pessoas precisam ver isso acontecendo, porque é o teatro, esse é o fenômeno do teatro acontecendo, né? E que honra que foi ter as suas experimentações como ator acontecendo, emprestando o meu corpo para você testar se aquilo ali funcionava ou não, e funcionou, pelo menos pra mim. Eu me tornei com certeza uma grande atriz que eu sou hoje a partir de você. Gente, tô emocionado. Ai, meu Deus. E muitas outras pessoas tiveram sua vida mudada, assim, pela sua interferência, né? No nosso podcast sobre a ciência de teatro, a gente trouxe um montão de convidados que mandaram seus vídeos falando sobre a importância de ter passado pela ciência de teatro durante sua trajetória artística e ter tido o Neto como professor, né? Todo mundo fala muito de você, todo mundo deseja tudo de bom pra você. Eu quero voltar a dar aula, porque eu realmente me encontro muito dando aula de atuação, sabe? Assim, eu acho que falta um pouco disso pra eu ficar mais feliz ainda na minha vida. E é uma empolgação que não é a mesma coisa de estar atuando, né? Não é a mesma coisa. É outra sensação muito interessante também. E é um dos projetos futuros para esse ano da Ciência de Teatro, a gente voltar com workshops e oficinas. E se você tiver a oportunidade de estudar com José Neto Barbosa... Ou com você também, porque, gente, vocês não sabem da maior. Eu fui um mestre para Isadora, né, assim, e hoje ela que é uma mestre em técnica vocal para mim. Então, imagina que legal, que história bonita a gente tem, Isa, porque em um momento eu te peguei ali, imatura, começando. Bem pequenininha. Né, bem pequenininha. E hoje, a gente viajando o Brasil afora com a Mulher Monstra, você, que foi a minha aluna, que me prepara vocalmente, né, que faz a minha preparação de cena, né? De cena, de né, palco. de corpo, de voz, principalmente de voz, porque o trabalho pede muito isso, mas... Então... É incrível pra mim. Hoje em dia, ocupar essa posição, né? De ter chegado junto da ciência de teatro dessa forma e de trabalhar com você. É muito bom trabalhar com você. Foram mais de 12 oficinas e cursos que a gente ministrou com a ciência de teatro, ou em alguns momentos não era exatamente com a ciência de teatro, mas a gente circulou o país com algumas oficinas. Não tantos lugares quanto a gente foi com o espetáculo, mas a gente conseguiu chegar em bons lugares com oficinas, assim, né? As oficinas aqui em Natal aconteceram principalmente no TCP, né? E foram parcerias com o Ministério da Cultura, Fundação José Augusto, Programa RN Criativo, Universidade Federal do RN, porque a gente também teve oficinas lá no DEARTE. A Pinacoteca, né? E a Pinacoteca, que foi onde se deu o nosso espetáculo Quando a Vela Paga. E também na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, né? Isso. Você também foi professor de teatro para crianças e jovens em 4 escolas potiguares, programador e arte educador dos Econúcleos de Educação Ambiental da Prefeitura do Recife. Que por foi 2 anos. Legal isso. Foi quando eu realmente saí, legal falar disso,
eu saí de Natal, eu tinha entendido que eu já tinha conquistado o que eu queria em Natal. Enquanto ator, simplesmente. Isso Naquele depois do momento. Borderline. Depois que eu já tinha circulado bastante com Borderline. E daí me surgiu a oportunidade de ser ator da Secretaria Municipal de Educação, de Meio Ambiente e Sustentabilidade. De trabalhar como arte educador e como ator. Então, eu atuava nas propagandas lá da Prefeitura do Recife. E, em paralelo, eu também fazia esse trabalho de arte e educação, trabalhando com a temática de educação ambiental. E foi muito legal fazer esse trabalho, porque não foi trabalho tipo aqueles... não que eu queira diminuir, gente, mas não foi um trabalho de recreação, como a gente vê, por exemplo, no Detran, tem muitas pessoas que conhecem muito sobre esse trabalho de recreação em favor de uma educação mais focal. Não foi assim, porque a gente, por exemplo, montou musicais. Não era playback não, viu, amor? Era gogó, era instrumento, e a gente circulou em todos os territórios ali do Recife, os territórios mais periféricos. A gente circulou todo o cinturão periférico da cidade e em diversos outros espaços também do centro da cidade. Então, foi um trabalho muito interessante. Muito legal. E foi a partir desse trabalho, depois que foi nascendo o espetáculo Mulher Monstro lá no Recife. A Mulher Monstro nasceu no Recife. A estreia foi em Trindade, no interior de Pernambuco. Nossa, eu não lembrava que tinha sido Pois é, em a Trindade. estreia de A Mulher Monstro foi lá. Nasceu no bairro do Recife, na Rua da Moeda. A gente tinha uma sede lá da Ciência de Teatro. E foi lá que nasceu a Mulher Monstro. Depois a gente não teve condições financeiras de manter o espaço. Mas a primeira apresentação foi no interiorzão de Pernambuco. Foram 14 horas de carro para ir, 14 horas de carro para voltar. Maria. Eu queria viver aquela experiência de estrear um espetáculo que fala um pouco da mulher monga dos parques dos circos nordestinos lá com aquele público. Porque se a inspiração do espetáculo, uma das inspirações nasce nessa poética, então eu queria viver essa poética lá. Como era ser a monga daquele interior, entendeu? Do interiorzão que não tem contato com tantos espetáculos teatrais. E foi uma experiência muito rica. E depois disso, a Mulher Monstro, então, faz mais de 106 apresentações até o momento. A gente passa por mais de 22 cidades brasileiras, mais de 25 festivais, todos em território nacional, mas alguns internacionais, outros nacionais. A gente ganha prêmios, como você falou, e... Só não fomos ainda para o norte do país. Agora, também outra coisa para falar, gente. Tudo isso sem patrocínios. Muito importante isso. Sem patrocínios. Então, como é que um grupo de teatro, uma companhia de teatro, que nem é uma companhia de teatro convencional, e você pode ver aí na descrição desse vídeo, falando um pouco mais como é que a gente se identifica como Ciência de Teatro. Olha o podcast de ontem, mas... o podcast de ontem a gente fala bastante sobre isso. Mas tudo isso sem patrocínio, a gente circular Na e raça. ver tudo isso na raça, no trabalho de autogestão, sabe? Então, a gente viveu muita coisa com a Ciência de Teatro, com a Mulher Monstro. E a Borderline já tinha sido um boom na minha carreira. Foi uma chavezinha de virada. Quando eu ganhei o prêmio de melhor ator teatro nacional. Uma coisa que eu nem esperava. Eu lembro. Então, eu não esperava. Então, foi um boom. Depois daquilo, eu tinha que fazer um espetáculo que superasse Borderline. Eu ficava com aquela ansiedade dentro de mim, como hoje eu tenho ansiedade de um próximo espetáculo ter que ser melhor que a Mulher Monstro. Mas Que botasse pra fora também as suas angústias. As minhas angústias daquele porque você momento, também tem muito essa questão da militância, né? Exatamente. Junto com a sua arte. Exatamente. E daí a Mulher Monstro foi uma repercussão muito maior que Borderline. Então, quando eu achava que eu tinha conseguido tudo, vem a Mulher Monstro e me dá um tapa na cara dizendo, garoto, você pode um pouco mais. Então... E eu digo, garoto, você pode um pouco mais, fiquem atentos, porque o próximo projeto da Ciência de Teatro, aparentemente, vai ser maior do que a Mulher Monstro. É choque de monstro, meu amor. Choque de monstro. Receba esse chá? Lhão. Então, falamos aqui sobre sua formação, sobre as suas premiações, sobre a sua atuação em gestão pública de cultura e curadoria, produção, teatro e pesquisa, cinema e TV e arte e educação. Não é pouca coisa não, viu, minha gente? E acho que a gente pode agora trazer umas imagens, né? Que a gente falou aqui bastante. Vamos trazer umas imagens, vamos mostrar um pouco da sua trajetória. Inclusive, a gente conseguiu resgatar uma imagem de quando eu comecei como drag queen, lá atrás. Sério? Aquela uma imagem com Reginaldo Rossi. Gente, vocês acreditam que eu, como drag queen... Porque além de
Eu sou drag queen porque eu sou ator, antes de qualquer coisa. Não que isso seja uma regra para ser drag queen. Mas eu tive também esse privilégio de atuar com o Reginaldo Rossi. No show Cabaré do Rossi. Bora mostrar tudo. Foi bem legal. Deixa eu ver se eu venho para cá. Tá aparecendo aí? Oh, coisa linda! Essa foi a minha primeira peça de teatro, né? Eu nem lembro, eu tinha 10 para 11 anos. E foi em 2002. Foi no Teatro Alberto Maranhão, no Festival Teatro da Petrobras. E eu recebi a menção honrosa. Não tinha premiação do melhor ator, mas eu recebi a menção honrosa de melhor ator. Eu fazia 2 personagens. Esse senhorzinho aqui tinha dor de barriga e era cômico. Eu comecei na comédia. Então, essa foto diz muito... Aqui eu pegando na mão das meninas, porque eu era a única criança. Eu era a única criança do espetáculo que era menino. Era a única criança menino. Todas as outras eram meninas. E eu nunca me deixava abalar pelos bullying que eu sofri na escola durante esse tempo todo. Então, essa foto... Eu até me emociono de falar, porque essa foto... Ela representa tudo, assim. Esse olhar que vocês estão vendo aí desse menino debaixo desse figurino é um olhar de quem iria viver uma... Desculpem, eu tô realmente emocionado. De quem iria viver uma vida em favor daquilo do teatro. Que você já sentia, né? Esse é o momento que você sentiu. Então, é isso. Desculpem, eu tô chorando um pouco. Mas passa. É isso. Aí, aqui ó, Reginaldo é a foto Rossi. do Reginaldo Rossi. Né? Glam Takashihara, que é uma drag das noites daqui de Natal, que é a minha mãe drag, né? Que me iniciou nesse universo drag. E a gente viveu muitas aventuras como drag queen. E na Mulher Monstro, né? Depois de uns 15 anos, sei lá, de teatro, uns 14, 15 anos de teatro, é que eu fui unir o meu trabalho como drag queen ao meu trabalho como ator, mais pesquisador do teatro contemporâneo e não apenas da noite ou da cena LGBT. Uhum. Ainda não tinha entrado nesse universo que vai questionar os gêneros, né? Acho que ser drag e ser ator também é um grande privilégio. Aqui foi quando eu comecei a fazer o espetáculo Borderline com o Júnior Alberto. E eu lembro que aqui embaixo tem uma corda, não dá pra ver, mas ele me amarrou nessa cadeira numa corda. Não é assédio, não é nada disso. Ele me amarrou para que eu aprendesse a dar valor à palavra. Não tanto no corpo. Então eu estava ali sentado e ele fez eu dar 1h10 de espetáculo para ele e para a faxineira do TCP, porque ela sempre assistia o nosso ensaio. A maior foi fã. daí também que eu aprendi que teatro é uma história que tem que ser bem contada e contada para as pessoas, para o povo. Para todo mundo. E para todo mundo entender. E foi em A Mulher Monstro que eu pude aprimorar mais essa linguagem, assim, fazer uma obra que fosse mais acessível e que conseguisse dialogar com a política e com o que a gente queria, né? Não que eu tenha que só fazer espetáculos com linguagens mais acessíveis, mas foi aí que eu aprendi que a palavra, que eu não subestimasse o poder da palavra. Então foi aqui quando ele me amarrou e eu aprendi muito fazendo Borderline com o Júnior Alberto no TCP, assim. Teve momentos que acessavam tanto a minha emoção, era tão... A gente fala no podcast também, falando sobre a história da senha, aqui no canal do YouTube você também pode encontrar, falando sobre essas experiências, né? Que eu ia ao meu máximo de emoção. Aqui tem o teaser, vamos ouvir? Vamos. Pode ser? Dia 13, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Ariano Suassuna. Pera aí, deixa eu ver se eu coloco no início. Eu achei que era o teaser, mas não é o teaser não, gente. Erros técnicos, era só uma chamadinha. Eu vi a foto e achei que era o próprio teaser. Mas a gente exibiu o teaser também no podcast da Ciência de Teatro. Isso. E tem no nosso canal do YouTube também. Esse daqui é o Júnior Alberto, que infelizmente faleceu nessa pandemia de Covid-19. A gente sente muito. A Ciência de Teatro nasce, inclusive, a partir das orientações dele, né? Então, fica aqui a nossa homenagem a Júnior Alberto. Sempre foi assim, plateia muito lotada, com muito amor, e Borderline... Esse foi o primeiro cartaz de Borderline, né? E vejam,
quantos patrocínios... Não é patrocínio, mas quantos Apoio. apoios para fazer com que a coisa acontecesse. O único que patrocinou foi esse daqui de cima. Lá e cá, patrocínios tão baixinho, gente. Mas que a gente tem que botar logo marca, mas vejam que a gente sempre pegou um tema tão complexo e tentou levar para o máximo de pessoas, né? Olha o olhar desse ator, gente. Olha ele pendurado de cabeça pra baixo aqui no balanço. Ele vai longe, entendeu? Ele vai longe na cena. Aqui foi quando eu apresentei no Teatro Riachuelo. Bem, pessoal, já tô aqui no Teatro Riachuelo, tô esperando vocês hoje à noite, 21 horas, o espetáculo Borderline. E foi muito legal, por exemplo, a gente filmou, a produção quis fazer a chamada filmando a abertura lá, a porta do camarim, porque eu sempre estava ali produzindo outros artistas, como Vanessa da Mata, Ney Mato Grosso, não sei o quê. Eu já passei o vestido de Vanessa da Mata, gente. Eu já passei, tipo, no ferro de passar. Usou seus talentos de dona de casa. Já, né? produtor faz de tudo. Então, eu ocupar esse camarim aí foi muito importante na minha vida, sabe? Assim, de chegar nessa história aí. Aqui era Borderline bem no comecinho, quando ainda era sem cabelo. Depois a gente mudou pra ter cabelo. Saudades corpo, preparação corporal, saudades. Então, era isso. Era esse nível de expressão, né? Borderline Próximo era um projeto eu drama. vou pegar pesado com você. Por favor. Eu tô com saudade de um trabalho mais intenso corporalmente. Não que a Mulher Monstro não seja. Mas, enfim. E aqui foram a repercussão, né? Enfim, teve muita repercussão na mídia desse espetáculo, das premiações. Era muito legal viver toda essa repercussão. E Telanandi, que foi a partir de uma crítica dela que ela assistiu o espetáculo e escreveu uma crítica dizendo que eu era um ator extraordinário. Gente, ela usou esse termo. E Telanandi é uma das maiores atrizes da história do Brasil, contemporânea de Fernanda Montenegro. Ela que uma das fundadoras do Teatro Oficina, contemporânea também de Zé Celso Martinez Correia. E ela assistiu Borderline, fez uma crítica e foi daí que a gente saiu em muitos jornais e foi a partir daí que a gente foi indicado em prêmios nacionais e que foi uma chave de virada na minha vida. E aqui tá, por exemplo, as indicações, né, com os atores que estavam na mesma premiação. Eu concorri com Ari Fontoura. Gregório Gabriela Duarte recebeu o prêmio de atriz ao mesmo ano que eu recebi de melhor ator. Com Paulo aqui, Marco Nanini. Isso tudo de teatro, né? Aqui são fotos das ações formativas, né? Das oficinas de teatro. Com todos os alunos. Olha a Isadora aqui, pequenininha. E engraçado que eu era muito jovem e dava aula para pessoas bem mais velhas que eu também, né? E então... Mas era legal essa troca, Era né? muito legal essa troca, ter jovens e terem pessoas mais velhas. Era muito legal. Aqui recebendo alguns prêmios na vida. Alguns prêmios? Isso. Aqui foi quando a gente começou a ciência de teatro. Não, aqui quando começou a Mulher Monstro. A gente criou essa caixinha que tá aqui, ó. Essa caixinha de iluminação, porque a gente sofria muito com Borderline, tendo que chegar nos lugares e se adaptar à montagem de luz, montagem de som, nanararará. Então, ter que alugar iluminação, elipsoidal, que é caro pra caralho, e a gente precisava montar as coisas. Então, ainda imbuído por aquele sentimento de vamos realizar os nossos sonhos, e a gente não tem muito patrocínio para as coisas acontecerem, Borderline a gente conseguiu circular muito, mas Borderline ainda me limitava a ir para algumas cidades, porque eu não tinha abertura de chegar, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, Borderline nunca apresentou. Porque a gente não tinha condições de pagar um teatro caro, da iluminação que era cara. Então, a Mulher Monstro a gente criou para caber em 4 malas que a gente despacha no avião. E toda a iluminação... Gente, toda a iluminação do espetáculo é feita por luzes convencionais de casa. E cabem aqui, ó, dentro dessa caixinha que é operada a lá anos 70, né? Aqui um pouco do meu trabalho como... Ator em publicidade. Como ator em publicidade, né? Você falou do trabalho de arte e militância, então eu sempre tive muito presente com performances lá no Recife, na época do impeachment da presidenta Dilma, lutando contra aquelas decisões que estavam acontecendo naquele momento,
Então eu estava sempre ali, muito vivo aos partidos de esquerda, muito mais próximo ao PCdoB, diretamente falando, nessa militância mesmo, levando a minha luta era armada, mas a minha arma era o teatro, sabe? Sempre foi. Aqui também, em momentos que eu enfrentei a polícia e que eu corri de salto alto, gente, aqui dá pra ver, da polícia, porque eles julgaram, a polícia julgou que a minha panela do protesto que eu estava fazendo, e aqui é uma performance que nasce do espetáculo A Mulher Monstro, né? Inclusive a mesma máscara, o mesmo figurino da época, com algumas adaptações, eles julgaram que isso aqui era uma arma branca. Então eu corri para não ser preso. Isso tudo foi na Avenida Conde da Boa Vista, no Recife. Aqui, vivendo a abertura do Teatro Alberto Maranhão, né? Então... Palco é o lugar de todos os sonhos. O palco é o lugar de todos os sonhos. De todos os... E aí eu chorei porque nossa, eu tava vivendo De todos os sonhos. De todos os possíveis. Onde a gente pode perguntar com isenção e segurança. E se? Eis uma janela aberta para o infinito, a nos conclamar ao exercício mais valioso. Imaginai. eu vou parando por aqui porque é mais longo o vídeo, mas eu acho que tem uma mensagem bonita aí que é no palco ele nos proclama ao exercício mais bonito, que é imaginação, né? Viver a imaginação. Então também é muito bom poder trabalhar com a imaginação. Corre pro Instagram, @JoséNetoBarbosa, pra ver a versão Você vai completa. encontrar tudo isso. Um pouco mais sobre quando a gente foi amadurecendo o nosso trabalho. E isso também tem um pouco do caráter empreendedor, assim, de como que a gente poderia empreender num espetáculo que coubesse em todos os lugares. E por isso que a gente tem essa grande circulação com a Mulher Monstro. Então aqui é a sala de ensaio, né? Pra vocês verem como a gente ensaiava ali no começo. Aqui foi quando, como curador, eu vivi alguns processos relacionados à censura. E eu quis afrontar os políticos indo de drag queen para a abertura do festival que eu era curador e era um festival governamental. E Arrasou. todas as atenções foram para o meu trabalho como drag queen. Não foi para os políticos lá. Então, vivemos isso daí. Aqui foi quando Vera Holtz foi assistir a Mulher Monstro no Rio de Janeiro. E que, enfim, foi muito interessante para minha vida, assim, ter ela que é uma grande inspiração. Então, se olho hoje para uma atriz e diz assim, quem você se inspira? Vera Holtz. E eu tive o privilégio de ser assistido por Vera Holtz. Então, Que momento. que zerei a vida, né? Nossa, um ídolo. Então, eu pude ter essa vivência. Aqui foi no Festival de Curitiba, quando também vivendo processos de censura. A gente conta isso no documentário sobre a Mulher Monstro, que se chama Além dos Bastidores, que foi dirigido por Isadora Gondim, por mim, por Fernanda Cunha. E tá disponível no YouTube até amanhã, pra vocês Isso, assistirem exatamente. o documentário. E essas cenas passam lá. Essas E a cenas gente fala passam sobre lá. isso. Ui, essa multidão gritando. Foi muita gente nesse episódio Foi muita gente, de gente. Curitiba. A gente bateu um recorde de público no maior festival internacional. Não, no maior festival da América Latina de teatro, né? O público de rua, no caso, né? Então, foi muito bonito. Aqui também, como gestor, curador né? e gestor. Aqui, um pouco da transformação de maquiagem. Aí, spoiler do documentário. No Passa, documentário passa. passa um pouquinho sobre isso, assim, como... Tem essa cena no documentário, É por isso né, mesmo que eu Isa? estou cobrindo, spoiler. Vamos passar. Aqui um pouco do trabalho como ator de cinema, né? Num piloto de um seriado. Então, gente, tudo que a gente tá mostrando aqui tá lá disponível em @JoséNetoBarbosa. Quem quiser curiar um pouco mais. E também, gente, não é só porque eu sou drag queen que eu não posso fazer trabalhos que me tragam outras vertentes como ator, sabe? Assim, e eu passo muito preconceito por isso. Por ser um ator que é politizado, mas que também é drag queen e que hoje atua num espetáculo
como drag. E as pessoas... Eu vejo que tem muito boicote, assim. As pessoas acham... Eles sempre têm muito... Os produtores têm muito medo, assim, de ter um ator que faça... As duas coisas. As duas coisas, exatamente. Gente, eu tô gaguejando porque eu tô nervoso, viu? Que é muito difícil. Aqui foi quando a gente ganhou o prêmio mais recente, né? Mais recente. Janeiro de Grandes Espetáculos. Espetáculos. Aqui quando eu ganhei o prêmio de melhor ator do Rio Grande do Norte. Com Margot Ferreira. Cultura, ela me entregou o prêmio. Aqui tem um pouco do que é a Mulher Monstro, que a gente tava falando. Será que dá tempo, gente? Dá não. Dá não? Não vamos passar esse daí da Mulher Monstro, não. O teaser da Mulher Monstro. Mas a Mulher Monstro é muito presente no nosso trabalho atual. A gente ainda vai circular com esse espetáculo esse ano. E o documentário está disponível para vocês assistirem. Então, não é uma perda essa informação, porque a gente está disponibilizando para vocês, no mesmo veículo, que é o YouTube, tudo que vocês precisam saber sobre esse espetáculo. Vou só dar um play aqui na propaganda da Havaianas, porque eu acho que foi uma das que mais me projetou também nacionalmente. Aqui em cima nós temos o maior cajueiro do Nordeste e do mundo, que já produziu 70 mil cajus por ano, certo? E aqui embaixo podemos perceber os famosos pés de Havaianas, patrimônio nacional, com uma produção de quase 1 milhão de pares por dia só aqui no Nordeste. Se a gente desde o início fosse botar um pé de Havaianas um atrás do outro, daria pra ir na Lua umas 7 vezes. E ainda sobrava um troquinho pra ir pra Rússia. Isso que é meio exagerado, né? Hoje já se viu 70 mil cajus por ano. Aqui são propagandas lá na cidade do Recife e mas tal. não teve mágica. Foi com muito trabalho e muitas entregas. Resultado de uma gestão pública eficiente, transparente e colaborativa. O novo jornal agora é apenas novo e está muito mais do seu jeito. O portal de notícia foi reciclado e modernizado. Já pelo seu smartphone você acompanha as notícias com um novo aplicativo, que também está disponível para tablet. Enfim, gente. Ele faz a publicidade dele. Mostrando Ele faz tudo, gente. José Neto Barbosa é ator, intérprete das artes cênicas, dramaturgo, diretor cênico, educador, produtor e gestor cultural. E o mais importante é que ele se realiza imensamente nesses trabalhos. Ele ama de todo o coração. E a gente só quer continuar a poder fazer isso, né, amigo? Com a melhor qualidade possível, porque a gente quer viver disso de verdade, assim. Exatamente. E a gente te agradece muito por dedicar a sua vida ao teatro. O teatro te agradece. Muito obrigado, Isa. É um exercício muito difícil estar aqui falando sobre a própria trajetória. Só estou fazendo isso porque é a contrapartida do edital Glorinha Oliveira, críticas. Mas espero que as pessoas tenham curtido um pouco desse podcast, né? Foi lindo. Conhecido um pouco mais sobre E foi a minha emocionante. vida e a tua também, de certa forma. E registrar que esse podcast memorial é uma ação incentivada pela Lei Aldir Blanc, da Fundação José Augusto, do Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Então fica aqui registrado esse agradecimento. A logomarca as logomarcas da nossa programação estão aqui, ó. Acho que é exatamente aqui. É exatamente aqui no vídeo. Mais pra cá um pouquinho. É isso. Blogueira. Não sei se tá focando, tudo bom. E daí, agradecer a toda essa programação dos 10 anos da Companhia de Teatro, mas essa ação especificamente, ela não é incentivada nem pelo Recife Virado e nem pela Lei Aldir Blanc da Prefeitura do Recife. As outras ações que são... Mas a gente juntou tudo na mesma programação. A gente juntou tudo num bololô só e tal. Essa específica é mesmo uma contrapartida do edital Glorinha Oliveira, da Fundação José Augusto, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado ao Arretado Podcast. Muito obrigado ao Que Arretado nos cedeu Podcast. esse espaço, que está com a gente aí iniciando essas parcerias com a Ciência de Teatro. Vai nos ajudar muito a informatizar e ocupar esse espaço aqui no YouTube, nesse canal do YouTube. Então, muito obrigado aí pela acolhida de todos vocês, do Arretado Podcast. Vocês podem seguir o Arretado Podcast também no Instagram. No Instagram. Eu acho que aqui no chat ao vivo eles devem estar comentando também, colocando um pouco sobre o Arretado Podcast. E é isso, gente. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado. E continuem acompanhando a Ciência de Teatro e a lenda José Neto Barbosa. Que é isso. Muito obrigado, Isadora. É isso.